Muito bem, sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de Bibliologia dentro deste curso livre em Teologia, e nós estamos tratando aí nesta quarta aula sobre o assunto que envolve todas essas questões dos manuscritos e a transmissão do texto bíblico. Então nós resolvemos dividir a aula de número 4 em 3 partes, parte A, parte B e parte C. Então agora nós vamos fazer a parte C, sendo que na parte A nós já tratamos um pouco sobre a questão da escrita e das línguas bíblicas. Na parte B nós tratamos sobre a doutrina da preservação das escrituras, como Deus preservou a sua palavra ao longo dos tempos, e também vimos ali sobre a transmissão do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento, como ele chegou às nossas mãos, né? Todo o trabalho nós verificamos ali, o trabalho dos escribas, certo? Agora então veremos a transmissão do Novo Testamento. Agora então encerraremos com essa parte que envolve o Novo Testamento, certo? Então nós temos aí como se formou o Novo Testamento. Então vamos dar uma olhada em todo esse processo. O texto que temos hoje é seguro em comparação ao original, certo? Já partimos deste pressuposto, já partimos dessa segurança, ok? A integridade do Antigo Testamento havia sido estabelecida na transmissão da tradição massorética, lembra? Dos massoretas? E confirmada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. A exatidão do texto do Antigo Testamento é, em grande medida, resultado do cuidado meticuloso dos estudiosos rabínicos no processo de transmissão. De fato, conforme já dito anteriormente, o mesmo Deus que inspirou é o que preservou, né? Então, houve todo um trabalho, todo um zelo, todo um cuidado para que a palavra do Senhor permanecesse, né, fiel ao original, certo? Então, os copistas, né, eram extremamente categóricos, rigorosos no trabalho, né, na sua realização, no trabalho de fazer aquela cópia. Observe ainda, a seguir, vamos ver como foi a transmissão do Novo Testamento. Mas antes, leia com atenção a seguinte afirmação. Veja o que nos diz aí o Laird Harris, né? Você tem aqui esse teólogo Laird Harris. Veja o que ele vai dizer para nós aqui. O Novo Testamento que temos atualmente foi preservado por monges e estudiosos, por mártires e missionários, através de um trabalho de cópia laborioso, à mão livre, e também por meio de impressões cuidadosas. Em comentários críticos e em inúmeras traduções, a palavra de Deus transmitida pelos apóstolos tem sido preservada com fidelidade e distribuída diligentemente por todo o mundo. Os cristãos podem ler e estudar a Bíblia com confiança, sabendo ser ela a genuína palavra de Deus, certo? Então essa é a nossa segurança, essa é a nossa tranquilidade. Assim como o Antigo Testamento foi preservado, né, nós temos aí uma fidelidade imensa aos originais, nós temos também isso no Novo Testamento, que é o nosso foco aqui agora, certo? Olha só o ponto 2 ali, do Antigo para o Novo Testamento, né? Voltando agora ao primeiro século, a época do Senhor Jesus, né, do ministério do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, como ela foi, né, falada, e também ela foi logo registrada. Então vamos olhar isso. Veja, nosso foco agora é o Novo Testamento, né? Veja primeiro, um registro histórico concluído no primeiro século. Isso é importante notar, né? Ficou pronto até o final do primeiro século. Observe só, as palavras registradas do Antigo Testamento foram um meio pelo qual Deus se revelou no passado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, conforme Hebreus 1:1, né? Entretanto, no Novo Testamento ocorre uma profunda mudança, que será o tema central e a mensagem do Novo Testamento, apresentada no prólogo joanino, né, ou do Evangelho de João. Diz assim, e o verbo se fez carne, né, ou a palavra se fez carne. Aquele que era profetizado em linguagem humana por meio de palavras proféticas, agora está presente em forma humana, palpável. O verbo se fez carne e vimos a sua glória. Essa é a afirmação de João a respeito do Senhor Jesus. O Novo Testamento é o registro da história e dos ensinos sobre Jesus. É nele que ocorre o clímax da revelação de Deus. É por meio dele que temos a história de Jesus, da sua vida e do seu ensino, dos seus sofrimentos, morte e ressurreição.
antes de terminar o primeiro século, veja bem, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que tardou foi o reconhecimento canônico, né? Lembra-se da carta de Atanásio, a carta da Páscoa de Atanásio, lá no século IV, né? Você tem já em aulas anteriores todo esse processo aí da canonização, você pode verificar aí no canal, né? Você tem um vídeo só sobre esse processo da canonização, né? Mas o ponto aqui é, os livros eles foram escritos até o fim do primeiro século, né? O último a escrever foi João, né? O Evangelho, melhor dizendo, o livro de Apocalipse, ou o Evangelho de João, aproximadamente ali pelo ano 90, 95, aproximadamente, certo? Então, dentro do primeiro século, todo o Novo Testamento já estava escrito. O que tardou um pouco, né? O que veio a só ser mais adiante feito foi o processo da canonização, né? O reconhecimento que a igreja teve daquele material inspirado. Lembrando sempre, não é a igreja que atribui inspiração ao texto bíblico, pelo contrário. A igreja, por orientação do Espírito, obviamente agora ela vai entender, ela vai agora conseguir enxergar qual é o texto inspirado, certo? Então veja só novamente ali, o que tardou foi o reconhecimento canônico, isto devido ao cuidado que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina, certo? Então dentro do primeiro século todo o Novo Testamento já estava escrito. Veja aí o tópico 2. Afirmações internas, né? O próprio texto bíblico, o que o próprio texto bíblico afirma, né? Josh McDowell, ele comenta que o Novo Testamento relata a vida e o ensinamento de Jesus, registrados por homens que foram testemunhas oculares, né, dos eventos ou dos ensinamentos de Jesus. Veja os detalhes, observe os textos aí, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Diversas histórias de Cristo já foram escritas, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, feitas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares. Contudo, pareceu-me que seria bom conferir todas essas narrações e depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo. Perceba todo o cuidado aqui de Lucas, meus irmãos, né? Perceba todo o cuidado que ele tem ao colocar as palavras, ao deixar claro a historicidade, né? A segurança do material que o Teófilo, né, estava recebendo. Teófilo provavelmente, né, um homem até bem abastado economicamente, de alguma forma Lucas estava então agora escrevendo a ele, para que ele pudesse receber nas suas mãos, ler e ter a segurança de que aquele material era seguro, porque foi investigado, haviam testemunhas oculares, haviam pessoas que presenciaram tudo aquilo. Então o Lucas fez um apanhado geral, provavelmente entrevistou um, entrevistou outro, buscou fontes, buscou informações, e aí o Lucas então trouxe esse apanhado geral, extremamente seguro e confiável, e entregou ou mandou entregar a Teófilo, né? Então você tem aqui uma exatidão histórica, uma segurança nos escritos muito grande, né? Observe ainda o texto de Pedro, né? 2 Pedro 1,16 diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas, afirma o apóstolo Pedro, quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, olha o que Pedro diz, com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza, né? E ainda diz João, 1 João 1,3, eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho, né? Fala do apóstolo João. Observe agora ainda o Evangelho de João 19,35, diz assim: eu vi tudo isto com os meus próprios olhos e fiz uma narração fiel, para que vocês também possam crer, né? A segurança daquilo que chegou até nós, a segurança que nós temos aí nos Evangelhos, né? E certamente sobre todo o Novo Testamento, realmente um material seguro, um material confiável. Você tem também a fala em Lucas 3:1 que diz o seguinte:
Olhe, observe os dados históricos, observe só as informações que Lucas se preocupa em colocar. Isso é importante porque se você vai fazer uma pesquisa histórica em algum livro sobre história, até mesmo sobre geografia, o contexto histórico-cultural, político até mesmo da época, você vai encontrar esses nomes e você vai ver que os dados que Lucas coloca são afirmações verdadeiras, históricas mesmo. Observe, fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava Galiléia. E o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. Então Lucas faz toda essa descrição histórica dos governantes, sua localização. Perceba que são dados bem detalhados sobre a questão histórica daquele momento. Josh McDowell ele ainda destaca que essa proximidade aos fatos registrados é um meio extraordinariamente eficiente de certificar a precisão do que foi preservado pelo testemunho. Os relatos do Novo Testamento a respeito de Jesus passaram a circular durante a vida daqueles que participaram de sua época. Essas pessoas poderiam certamente confirmar ou negar a exatidão dos acontecimentos. Lembre-se que todo o Novo Testamento ele foi escrito no primeiro século. Então havia a possibilidade muito grande e era super, digamos, tranquilo deles fazerem essa investigação. O que eu quero dizer com tranquilo, na questão de ter que checar as fontes, ter que verificar se a informação é verdadeira, porque haviam ali ainda pessoas vivas. Então poderia de alguma forma se entrevistar essas pessoas, pegar a informação correta, certo? Então nesse sentido era tranquilo. Então observe ainda a seguir. No mesmo sentido, outro estudioso do Novo Testamento, o F.F. Bruce, ele argumenta aqui o seguinte: um dos principais pilares da pregação apostólica era a segura confiança com a qual se dirigem aos ouvintes e a certeza do conhecimento dos fatos. Eles não dizem simplesmente assim, nós testemunhamos essas coisas. É claro que eles dizem também isso, porém não só isso, eles dizem também como vocês mesmos bem sabeis, vocês mesmos sabem, vocês sabem que o que estamos falando é verdade. Interessante, havendo qualquer tendência para se desviar dos fatos em relação a algum assunto, a presença de testemunhas hostis entre a audiência teria servido como um controle adicional. Isso aqui é interessante, para que mais ou menos seria a ideia aqui, para que não fique só nas minhas palavras. Então eles estão citando, estão colocando diante de terceiros até mesmo, para que se verificasse. Perceba que esses terceiros eram hostis à fé cristã, eram contrários à fé cristã, mas ainda assim os apóstolos, os discípulos, eles fazem questão de dizer, vocês também sabem, vocês são testemunhas de que isso é verdade. Isso é muito interessante, meus irmãos. Ainda dentro dessa certeza dos fatos históricos a respeito do Novo Testamento, o historiador Will Durham, Will Durham, que foi citado aqui pelo Josh McDowell, que passou a sua vida analisando os registros da antiguidade, ele diz que a evidência literária indica a autenticidade histórica com relação ao Novo Testamento. Vale lembrar que o Will Durham não é crente, mas percebo que um historiador, um historiador geral, um historiador comum, ele vai citar a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus. Ele diz então que a autenticidade histórica com relação ao Novo Testamento é a seguinte: eles, os evangelistas, descrevem muitas ocorrências que simples invencionices ocultariam. A competição entre os apóstolos pelos altos cargos no reino, sua fuga após a prisão de Jesus, as negações de Pedro, a ausência de milagres de Cristo na Galileia, no caso de Cristo, seu momento de agonia, seu grito na cruz. Então perceba que esses detalhes, eles tornam ricos, eles enriquecem o relato. E ainda, ninguém que leia essas cenas pode duvidar da realidade da imagem por trás delas. Teríamos então um milagre ainda mais extraordinário do que aqueles descritos nos evangelhos. Um pequeno grupo de homens simples, com a capacidade de criar, em uma geração, uma personalidade tão vibrante e poderosa, uma tão elevada ética, uma tão inspiradora visão da fraternidade entre os homens.
após 2 séculos de crítica avançada, os contornos da vida, caráter e ensinamentos de Jesus permanecem razoavelmente claros e constituem o aspecto mais fascinante da história do homem ocidental. Estas são palavras, fecha aqui aspas, né? São palavras desse historiador aqui, Will Durant. Então, palavras que demonstram realmente a historicidade, a segurança dos escritos, né, bíblicos, e agora focando aqui no Novo Testamento, né, todo esse embasamento histórico, as fontes seguras, um registro realmente confiável, certo? Observe, agora, não temos mais os originais, falando agora do Novo Testamento. Nós já vimos sobre o Antigo, né, nós não temos documento original. Nós temos cópias extremamente fiéis aos originais, certo? No Novo Testamento não é diferente. Nós não temos mais o documento original, os autógrafos. Nós temos cópias extremamente fiéis aos originais, certo? Então, veja só, não temos mais os originais. O estudioso cristão Daniel Wallace, ele deixa claro que nós não temos os manuscritos originais do Novo Testamento. Todos eles desapareceram dentro de um século. Eu estou bastante convencido disso. Isso se deu pelo fato de se copiar, e também pelo manuseio frequente, né? Acabava se desgastando aquele material. Em outras palavras, de acordo com o Wilson Scholz, podemos dizer que o autógrafo, ou seja, o documento original, no caso do Novo Testamento, aquele documento que foi escrito por Tércio, por exemplo, né? Olha o que ele diz: eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Nós não temos mais esse documento, sabe? Quando o Tércio, né, que estava escrevendo ali para o apóstolo Paulo, aquela tinta, aquele pergaminho, aquele material que o Tércio escreveu, nós não temos mais ele. Mas nós temos cópias fiéis a esses materiais. Ou, veja só, aquela folha de papiro ou pergaminho sobre a qual Paulo escreveu com letras grandes, né? Em Gálatas 6:11 ele diz: eu vou escrever essas palavras finais com a minha própria letra. Vejam como preciso fazer as letras grandes. Esses autógrafos se perderam e não existe nenhuma expectativa de que um dia esses artefatos possam ser recuperados, né? Falas aqui do Wilson Scholz, né? Um grande nome dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Então, de fato, está correto, até mesmo com o que disse também o Daniel Wallace. Nós não temos mais os documentos originais, né? Mas nós temos, sim, cópias que são muito fiéis a estes originais. Diante disso, podemos entender que o que chegou às nossas mãos hoje foram, na verdade, cópias. Sendo assim, nossa pergunta poderia ser: o quanto essas cópias são fiéis aos originais? Agora falando do Novo Testamento, certo? Fizemos uma investigação do Antigo, você tem uma segurança absoluta do que chegou às suas mãos, é fiel, é cerca aí de 95 a 98% fiel o Antigo Testamento. E aí você tem agora o Novo Testamento. E aí nós queremos também fazer essa investigação em manuscritos, informações históricas, para nós termos então essa certeza, né? De antemão eu já coloco a você tem nas suas mãos realmente a palavra de Deus. Porém, vamos então agora construir o argumento em cima disso, certo? Veja, cópias à mão até chegar à imprensa, né? O manuscrito também, né? Que era a cópia à mão. Isso vai indo até próximo a 1500 quase, né? Onde então é inventado a imprensa de Gutenberg. Veja só então, vamos compreender primeiro o termo, né? O teólogo Marcelo Berti, ele comenta que, diferente dos nossos dias, que cópia é basicamente um copiar e colar, né? Você tem aí os teclados, né? Você copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nos nossos dias é assim. Porém, no passado, o texto era mantido através da cópia dos documentos, de modo manual. Por isso chama-se manuscritos. Manuscrito, né, que vem do latim manu scriptus. E por 1400 anos foi assim que a igreja preservou o seu texto, copiando à mão. Ou seja, os primeiros séculos depois de Cristo até o surgimento da imprensa de Gutenberg na Alemanha em 1456. Então, por aproximadamente
1400 anos, falando aqui do Novo Testamento especificamente, né, a nossa aula agora. Então a igreja preservou o texto aí copiando à mão, né, certo? Veja só, também o Geisler e o Nix, eles explicam que um manuscrito é uma composição literária escrita à mão, em contraste com uma cópia impressa. O manuscrito original é aquele produzido primeiro, geralmente chamado de autógrafo. Não se tem conhecimento de manuscritos originais da Bíblia. Contudo, a abundância de cópias manuscritas possibilita a reconstrução dos originais em perfeita exatidão. Isso aqui é muito legal, meus irmãos, certo? Então nós temos cópias manuscritas. Isso é bom porque nós temos muitas, milhares de cópias, né, que facilitam aí você montar todo esse apanhado e chegar então muito próximo ali aos originais. Uma exatidão aí praticamente quase perfeita, né? Observe, o Philip Comfort, perceba que nós sempre trabalhamos aqui com citações, para que você tenha certeza que não são coisas que nós inventamos. E sim, nós estamos pautados aí em teólogos respeitados no cenário brasileiro e no cenário também internacional, né? Já citamos aí o Wilson Scholz, citamos Daniel Wallace, agora citei aqui na tela Marcelo Berti, também o Geisler, o Nix, né, o Norman Geisler e o William Nix. E aí você tem agora também a citação aqui do Philip Comfort, que inclusive acabou de lançar um material muito interessante sobre essa questão de manuscritos, lançado aí pela Vida Nova. Você pode procurar aí, recente o lançamento aí do Philip Comfort. Veja o que ele diz aqui, o Philip Comfort, ele comenta que antes do século XV, quando Johannes Gutenberg inventou os tipos móveis para a imprensa, todas as cópias de qualquer obra de literatura eram feitas à mão, daí o nome manuscrito. A ideia aqui, irmãos, é para que nós tenhamos bem claro que era trabalhado por meio de manuscrito, era trabalhado por meio de cópia. Isso era um trabalho laborioso, era um trabalho difícil, cansativo, exigia muito cuidado, né? Então, para que nós tenhamos apenas essa informação e esse conhecimento, que ele é importante. Ao longo dos anos, foram feitas as cópias à mão. Somente no século de número 15, né, século 15, é que então foi inventada a imprensa, a prensa móvel ali do Gutenberg. E aí a coisa tornou certamente muito mais fácil e rápida, né, de se fazerem as cópias. Veja só, nos séculos anteriores à produção múltipla, simultânea de cópias via ditado, em que muitos escribas em um scriptorium copiavam um texto ditado a eles por um leitor, todas as cópias manuscritas foram feitas individualmente, cada escriba produzindo uma cópia de um exemplar. Então era um trabalho árduo, demorado, conforme você vai ver, e que exigia muito esforço também do escriba. O trabalho árduo dos copistas, né? Observe, o Marcelo Berti, ele também destaca que, não à toa, é comum encontrar entre as frases deixadas pelos próprios escribas em seus documentos relatos de que eles estão cansados. Por exemplo, existe uma nota em um manuscrito que diz o seguinte: como trabalhadores se alegram em ver seu país natal, do mesmo modo é o fim de um livro para aqueles que trabalham em sua escrita. Perceba, essa fala é muito bonita, né? Muito importante. Demonstra aqui pessoas com seus corpos exaustos, como trabalhadores, né, que saíam longos dias, né, passavam muito tempo longe, né, do seu povoado para ir trabalhar. Depois de um longo período, então, retornavam para suas casas com aquele sustento. Então, eles ansiavam certamente poder voltar para sua casa, né? Assim, o escriba faz a comparação de quando ele começava a fazer aquela cópia até o processo dele terminar aquilo. O corpo dele estava fadigado, estava cansado, e ele se alegrava muito quando ele terminava, né, aquela cópia, e aquele trabalho então havia ficado muito bom. Então isso era algo realmente maravilhoso, né? Interessante essa fala aqui, né? Mas apesar desse retrato de um trabalho enfadonho e custoso, eventualmente nós encontramos notas a respeito da fé desses escribas. Olha só, por um lado você tinha eles declarando, né, estavam declarando o quão cansados estavam, mas por outro lado também observe a fé desses homens. Esses copistas eram homens de fé, eram homens que confiavam no Senhor. Não significa que todos eles o eram,
mas em sua maioria eram homens que confiavam no Senhor e faziam aquele trabalho exaustivo com muito respeito e temor ao Senhor. Olha essa frase que declara, que demonstra, né, a fé desse escriba. Olha só: a mão que escreveu isso apodrece em uma tumba, mas o escrito permanece até a plenitude dos tempos. Que bonita essa fala, né? Que interessante. A mão que escreveu isso, ou no caso aquele manuscrito, aquela cópia, ela de fato apodrece em uma tumba, ou seja, né, aquele homem vai morrer daqui a pouco, aquele homem vai tombar, ele vai ser sepultado. Porém, o escrito, aquilo que ele registrou, a cópia que ele fez, ela vai permanecer por todos os tempos, por todos os séculos, porque em cima daquela cópia será feita depois uma outra cópia, e uma outra cópia, e assim até chegar aos nossos dias. Veja só, existia na perspectiva do escriba a convicção de que o texto da escritura bíblica permaneceria para sempre, independente da sua fragilidade. Ele sabia que, apesar de que em algum momento ele viesse a morrer, aquele texto que ele copiou, a palavra de Deus, não seria perdida de modo nenhum. O processo de se montar um livro era relativamente custoso, caro e demorado. Por exemplo, no início do século XVI, uma Bíblia podia custar o equivalente a 2 anos de salário de um professor de universidade. Isso quem nos relata é o Scholz, Wilson Scholz. Então percebam, lá por meados aí do século XVI, uma Bíblia ela poderia então custar aí o salário de 2 anos de trabalho de um professor de universidade. Você imagine de um trabalhador comum. Então veja só, era algo realmente muito custoso. Para os nossos padrões de velocidade, certamente a produção de um livro era algo realmente delongado. Levaria meses para que um escriba conseguisse preparar o seu material e escrever o seu livro. Então nós temos aí hoje uma facilidade muito grande, né? Temos muitas editoras no cenário mundial e também aqui nacional, e é sempre um trabalho rápido, né? Comparado, claro, com esse tempo, com esse período, né? Onde se levariam meses para deixar uma cópia pronta, né? Você tem hoje também, ainda hoje, o trabalho, por exemplo, de um tradutor da Bíblia, né? De um tradutor, dependendo do bloco, dependendo a quantidade, a seção que ele vai traduzir, ou seja, o Antigo ou o Novo Testamento, ou uma parte, ou um Evangelho, o trabalho do tradutor pode levar também anos, muitas vezes leva-se 10 anos, 20 anos para se deixar uma tradução pronta, às vezes até mais, quem sabe. Então é todo um trabalho, né, demorado. Hoje nós temos aí, né, uma facilidade muito grande por conta das editoras. Então as gráficas, né, elas trabalham de forma muito ágil, certo? Mas naquela época e em alguns contextos ainda hoje, esse trabalho é demorado, ele é um trabalho custoso e delongado. Período antigo, observe, né? Cópias, primeiro aqui, cópias à mão até chegar à imprensa. Então veja só, estamos falando desse ponto agora. O período antigo, né? Primeira metade do século II ou segundo século até o quarto século. Embora existam vários fragmentos e textos parciais pertencentes aos primeiros séculos, eles talvez não chegaram a nós em quantidade ainda maiores, por motivos bastante compreensíveis, né? Então nós vamos dar uma olhada. Mas estamos falando agora desse primeiro período aqui, ó. Veja, o Novo Testamento ele foi concluído, né? Ele foi escrito dentro do primeiro século. Depois já começa aí o segundo século. Estamos nesse bloco agora que vai até o quarto século. Isso seria o que? Mais ou menos anos 100 e pouco até o ano 300 e pouco, certo? Então, segundo século e quarto século. A gente chama isso aí de período antigo. Então nós temos aí algum tipo de dificuldade de muitos materiais nesse período por algumas razões que nós vamos aí apresentar para você agora. Primeiro, o foco na proclamação do Evangelho. Esse era um foco, né? Proclamar o Evangelho. Veja o que diz o Daniel Wallace. Ele destaca que a igreja primitiva estava muito mais preocupada em divulgar o Evangelho do que em fazer uma cópia exata do Novo Testamento. É claro que fizeram, né? Mas havia um foco na proclamação do Evangelho. Também um outro fator que dificultava, né? Dificulta hoje se encontrar muitos manuscritos dentro daquela época. E é claro que você tem
Você vai ver daqui a pouco adiante, você vai ver alguns prints aí, algumas imagens de materiais dessa época. Só que a questão aqui é que você não tem muitos, você não tem assim uma enorme quantidade dessa época, desse período antigo, mas você tem alguns. Você tem uma quantidade razoável, mas talvez poderia se ter mais. Porém, não se tem mais por conta desses fatores. O primeiro, né, o foco na proclamação do Evangelho, e o segundo, a perecibilidade dos materiais nas condições climáticas na maioria das regiões. O pastor e teólogo Paulo Anglada, ele argumenta que a inexistência de manuscritos provenientes dessas regiões, no caso Palestina, a Ásia Menor e Roma, datados dos primeiros séculos, deve-se, portanto, à perecibilidade do material empregado e às características climáticas dessas regiões, que não permitiram a preservação desses documentos, diferentemente do que ocorreu no clima propício das regiões desérticas e extremamente secas, onde foram encontrados os manuscritos egípcios. Até aproximadamente o ano 200 depois de Cristo, o papiro foi praticamente o único material utilizado para cópias do Novo Testamento, e o seu predomínio se estendeu até o século IV. Foi somente a partir desse século que o pergaminho começou a substituí-lo, né? Então o papiro, depois vem o pergaminho. E a grande questão aqui que dificultava eram as questões climáticas, né, da região. Eu entendo, e aqui me dirijo novamente a quem já é mais um acadêmico, quem já está mais ligado a trabalhos mais aprofundados com crítica textual. Eu entendo que essa fala aqui do Paulo Anglada, ela está dentro de um determinado contexto. Porém, eu estou pegando aqui apenas a nível de aplicação geral para nós, tá certo? Discussões mais acadêmicas nós poderemos fazer em alguma outra oportunidade, algo mais à parte, certo? Aqui é um apanhado geral para nós, ok? Então você que de repente já é mais aprofundado em crítica textual, você que realmente domina o assunto, então você sabe que ao citar o Paulo Anglada, ele está dentro de uma linha chamada de texto majoritário. Então eu entendo ali que envolve algumas discussões sobre os textos bizantinos, né? Aqui os egípcios, então eu tenho ciência disso, só que eu estou pegando aqui num apanhado geral, porque faz sentido também, mesmo se formos tratar de forma geral, faz sentido essa questão das condições climáticas, né, de determinada região. Isso pode ter então dificultado também esse trabalho de hoje nós não termos tantos manuscritos quanto poderíamos ter, certo? Ok? Então deixando isso aí bem claro. Mas um outro fator também, e muito sério, muito importante, muito real, né? Segue inclusive até hoje, que era a perseguição contra a Igreja de Cristo, né? Isso aconteceu principalmente com muita ênfase do ano 60 depois de Cristo até 320 depois de Cristo. Foram ao todo aproximadamente 10 perseguições. Veja só, o Cornelius Tacitus, né, um historiador da época, ele comenta que para se ver livre do boato, Nero, que a questão ali do incêndio que houve, né, em Roma, em um determinado local, né, então para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. E em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Então esse aqui era o tratamento que Nero, né, deu aos cristãos da época, né? Nero, uma pessoa aí que teve todo um esquema onde foi posto fogo, né, em determinada região, uma localidade ali de Roma, e Nero atribuiu a culpa, aquele incêndio, aos cristãos. Obviamente algo já bem tendencioso, bem objetivo, né, para então assim prender cristãos, maltratá-los. Você tem aí a descrição que fez o Tacitus, que é um homem da época, né, um historiador dentro daquele contexto. Então ele traz essa informação para nós hoje aqui muito importante, né. Quem vai citar a fala do Tacitus é o Marcelo Berti, grande teólogo aí brasileiro.
Então você tem essa fala que demonstra a profunda hostilidade que havia ao cristianismo, né, em certos momentos, né, aproximadamente 10 perseguições aconteceram diretamente ao cristianismo. Hoje o cristianismo permanece sendo muito perseguido. Você pode verificar isso aí por meio da instituição Portas Abertas, também a Voz dos Mártires, e aí você vai verificar o quanto o cristianismo ainda é perseguido em todo o mundo. Veja só, também o Gregório de Tours, ele assim também se expressou. Sobre o império, ou melhor, o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram contra o nome de Cristo, e houve tamanha carneficina de fiéis que eles não podiam ser contados. Aqui no caso o imperador Décio, aqui você tinha Nero, lembre-se que foi do ano 60 até o 320 de forma majoritária, né? 10 perseguições. Nero foi muito violento ao cristianismo, Décio também foi muito violento, tanto é que o Gregório de Tours ele descreve que a mortandade foi tanta, a perseguição, a violência, o ataque, né? A carnificina aos crentes era tanta que não podia nem contar de tantos que morriam, né? Perceba a violência, a perseguição aí ao cristianismo. O Paulo Anglada menciona que até a promulgação do Edito de Milão por Constantino, em 313, o cristianismo era uma religião considerada ilegal pelo Império Romano. Isso não apenas dificultava a multiplicação e a divulgação de cópias do Novo Testamento, como também resultava na destruição frequente desses manuscritos, veja só, em consequências das perseguições, né? Então não era só difícil o escrever. Aquilo que já estava escrito muitas vezes era destruído, né, devido à perseguição. Então por isso, meus irmãos, muitas vezes é difícil ter uma abundância tão grande de manuscritos do Novo Testamento desse período antigo. Você tem muitos até, conforme eu vou mostrar, mas talvez poderíamos ter muito mais, porém devido a alguns fatores aí que já falamos, né, foco na pregação do Evangelho, algumas dificuldades climáticas e também a perseguição, então dificultavam aí um pouco essa questão dos manuscritos dentro dessa época, certo? Ainda o Eusébio de Cesareia, ele menciona em sua História Eclesiástica que era comum a queima de manuscritos cristãos na época. Veja o que ele diz: todas essas coisas se cumpriram em nós, quando vimos com nossos próprios olhos, relata o Eusébio, as casas de oração destruídas até os fundamentos, e as divinas escrituras sagradas lançadas às chamas no meio das praças. Então já era tão difícil, né, fazer os manuscritos e as cópias. Ainda aquilo que se tinha, meus irmãos, aquilo que se tinha muitas vezes era queimado aí em praça pública, né? Então você tem aí esse relato do Eusébio de Cesareia, que você pode inclusive encontrar o livro dele aí em qualquer livraria evangélica, comprar pela internet. Se não me engano, as últimas edições foram lançadas aí pela CPAD. É um material que você não vai pagar caro. Pode procurar aí História Eclesiástica Eusébio de Cesareia. Perceba que o Eusébio ele viveu aqui até o IV século, né? É um homem bem próximo ali ao período antigo. Ainda, observe, ainda dentro da questão que envolvia a perseguição, o Geisler e o Nix, eles comentam que, em virtude de sua destruição generalizada, a igreja corria o risco de perder as escrituras. Por isso, com frequência, os cristãos fizeram cópias dos manuscritos para que substituíssem as que haviam sido destruídas. Muitas dessas cópias foram feitas às pressas. Lembre-se, irmão, lembre-se do contexto, lembre-se do momento difícil, esse período ali, esse período inicial ali, depois do primeiro século, né, do segundo século ao quarto século, é um período de muita perseguição. Então, respeitando esse contexto, né, aí você tem aqui, muitas dessas cópias foram feitas às pressas e eram feitas sem profissionalismo ou de forma amadora, por membros de determinada igreja. Sobre isso, o Marcelo Berti ele observa que, quando nós falamos do Novo Testamento, estamos falando muito provavelmente de pessoas não profissionais da cópia, especialmente antes do seu período de oficialização da religião cristã. Isso mais ou menos no ano 313, né? Com Constantino aconteceu essa oficialização da religião cristã no Império Romano, né? Porque agora o imperador
era então, entre aspas, pelo menos, ele era cristão. Então, no sentido de perseguição aberta, isso veio a diminuir. E aí o ponto é, né, que dentro desse período aqui, até chegar o Edito de Milão, que foi em 313, esse período ali para trás, no segundo século, né, anos cento e pouco, até o ano 303, a perseguição era intensa. Era intensa, então, intensa, e quem faziam essas cópias, muitas vezes, poderiam ser pessoas não profissionais da cópia, devido ao contexto do momento, obviamente, né? Eram pessoas que copiavam o texto pelo interesse e preocupação do texto, ou melhor, pelo interesse e preocupação no texto, e não necessariamente profissionais, como nós vamos encontrar em anos posteriores. Mais adiante, sim, então você vai ter pessoas realmente mais profissionais da cópia fazendo esse trabalho. Nesse momento ali, nesse período antigo, inicial, você tem pessoas mais fazendo essa cópia pelo interesse realmente da preservação do texto, e não necessariamente pessoas profissionais. Apesar dessas e outras situações, muitos manuscritos desse período inicial da história do texto do Novo Testamento foram preservados. Lembre-se que falei, né, nós temos muitos até, mas poderíamos talvez ter ainda mais, poderíamos ter muito mais, né? Mas observe então, porém sendo encontrados em partes, né, ou somente em fragmentos. Então vamos dar uma olhada aí já nisso. Quais são os manuscritos mais antigos existentes hoje? Pois bem, não temos mais os originais, porém temos manuscritos bastante antigos e importantes. Então vamos dar uma olhada nisso, pessoal, com atenção, porque é algo bem interessante, algo bem importante para nós hoje aí. Você que tem a sua Bíblia nas mãos, você que tem tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, estamos focados aqui agora no Novo Testamento, né? Então vejam só os manuscritos que nós temos hoje. A questão de datação, a questão de quais são os textos, onde eles estão. Vamos dar uma olhada sobre isso agora no apanhado geral. Você tem aqui, ó, o P52, Papiro 52. O teólogo Philip Comfort, ele explica que, pela razão de não existir nenhum escrito original, vou ler novamente, pela razão de não existir nenhum escrito original de qualquer um dos livros do Novo Testamento, dependemos de cópias para a reconstrução do texto original. De acordo com a maioria dos eruditos, a cópia mais próxima de um autógrafo é um papiro designado P52, datado aproximadamente de 110 a 125 d.C., que contém alguns versículos de João 18. Aí estão os versículos. Esse fragmento, distante somente 20 ou 30 anos do autógrafo, fazia parte de uma das mais antigas cópias do Evangelho de João. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Eu já vou mostrar a foto para você, mas observe, é mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito, esse conteúdo que eu vou mostrar aqui para você, né? Olha só, você tem aí, ó, você tem à frente o verso, né? Você tem aí João 18, 37 e 38 e João 18, 31 ao 33. Esse é o papiro P52, meus irmãos. É interessante notar que ele é aproximadamente, embora pequenininho, né, aí, mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito, ele é do ano 110 a 125 depois de Cristo. Lembre-se que o apóstolo João ele vem a falecer aproximadamente no ano 90, 95, ou entre o ano 90 e 100, o apóstolo João vem a falecer. Então perceba, esse material aí que você tem, o P52, é muito próximo ainda da fonte original, do autógrafo, né, do original mesmo. Então essa seria uma cópia muito próxima do original, certo? E aí quando você vai investigar essa cópia, embora seja, claro, pequena, como um cartão de crédito, mas quando você vai investigar essa cópia, é exatamente o texto que você tem aí na sua Bíblia. Se você for ver o João 18 aí, e esses versículos disponíveis, você vai verificar que é o mesmo texto, certo? Então, você tem o P52. Por enquanto, é o material mais antigo que nós temos. Ele é pequeno, mas já é um fragmento muito, muito importante. Onde ele está? Em Manchester, na biblioteca da Universidade John Highlands. Ele é um fragmento, né, datado aí mais ou menos de 110, 125 depois de Cristo. O idioma é o grego. E aí você tem então os textos, certo? Então você tem o P52. É o manuscrito aí, o fragmento de um manuscrito mais antigo que nós temos atualmente.
Também temos o P45, o 46 e o 47. Então o Philip Comfort ele comenta que estes são designados segundo o nome do seu proprietário, Chester Beatty. Esses manuscritos foram comprados por Chester Beatty e pela Universidade de Michigan, Estados Unidos, de um negociante no Egito durante a década de 30. Os 3 manuscritos, veja, 3 manuscritos, né? P, 45, 46 e 47. Os 3 manuscritos dessa coleção são muito antigos e contêm uma grande porção do texto do Novo Testamento. Olha que bacana. Observe então essas imagens, né? Você tem aqui ó, o P45, o texto aí é dos Evangelhos, de Atos e das Cartas Paulinas. Você tem o P46, o texto aí envolve as cartas de Paulo. E você tem o P47, envolve aí o Apocalipse. Então perceba que são materiais bem antigos também. Você tem aí do século III, ou seja, anos 200 e pouco. Você tem aqui o P46, de aproximadamente o ano 200 também. E você tem o P47 aí dos anos 200 e pouco, né? Então veja, são bem antigos, são daquele período antigo aí que nós mencionamos anteriormente. Todos eles, tratando-se aí do Novo Testamento, no caso, todos eles aqui, nessa ocasião, são em língua grega, né? Então perceba que o P45 está na Áustria e também uma parte dele está lá em Dublin, na Irlanda, né? E os demais aqui estão, os dois, o 46 e o 47, estão em Dublin, né, na Irlanda. E você tem aí, o local é a Biblioteca Chester Beatty, que foi na verdade o nome, né? O nome, né, do comprador, certo? Então você tem essa coletânea, né, os papiros aí, o P45, o 46 e o 47, são aí uma ótima fonte, né, de manuscritos muito próximo do início ali do Novo Testamento, certo? Então isso é muito bacana, muito interessante para todos nós. E aí você tem ainda também o P66, o P72 e o P75. Nestes casos, assim como nos anteriores, Philip Comfort observa que estes também são designados segundo o nome do seu proprietário, no caso Martin Bodmer. Aí você vai ter a nomenclatura Papyrus Bodmer. E aí você vai ver, por exemplo, aqueles de antes, o papiro Chester Beatty, né? Então geralmente é o nome do comprador, eles atribuem aquela coleção de papiros. No caso aqui, são 3 também, você vai encontrar como Papyrus Bodmer, ou Bodmer, né? Não sei exatamente a pronúncia ali, mas do Martin Bodmer. Então você vai ter sempre o nome ligado ao comprador, né? Ou a biblioteca de repente ali que comprou, né? Então você tem o P66, P72, P75, essa coleção Bodmer. Então observe, esses manuscritos foram comprados de um negociante no Egito durante as décadas de 50 e 60. Os 3 papiros importantes dessa coleção são, então, os que você tem aí, eu vou mostrar para você. Ó, P66, esse daqui é o texto dos Evangelhos. Perceba que também são bem antigos, século II e III. O P72 envolve o livro de Atos e as epístolas gerais, lá atrás Pedro, Hebreus, né, Tiago. Então você tem aí. E também o P75 envolve os Evangelhos, século III, certo? Então esses também são bem antigos, bem importantes. Em relação a outras descobertas, Philip Comfort nos explica que durante o século XX foi descoberta quase uma centena de papiros contendo porções do Novo Testamento. Então veja, muitos contendo, veja bem, porções, né? Não são completos, mas tem porções. Nos séculos anteriores, sobretudo no século XIX, isso seriam os anos 1800 e pouco, outros manuscritos foram encontrados, alguns dos quais datando do século IV ou V. Dentre muitos outros, destacamos os seguintes manuscritos. Então observe só, o Códice Sinaítico, né, denominado Aleph. Então você tem aí o Códice Sinaítico do século IV, né, na língua grega. Isso aqui é muito respeitado em todo o mundo, porque você tem o texto do Novo Testamento completo e o Antigo Testamento, pelo menos aí a metade, né? Então o Códice Sinaítico.
A parte dos sinaíticos do Novo Testamento está alojada na Biblioteca Britânica. No entanto, outras porções estão em São Petersburgo, né, na Rússia, e Leipzig, e no Mosteiro Santa Catarina, né, no pé do Monte Sinai. E aí você tem aí escrito em pergaminho, século IV, língua grega, Novo Testamento completo e uma parte do Antigo. Então o Códice Sinaítico é uma ótima fonte de pesquisa aí para os estudiosos dos manuscritos hoje em dia. Então perceba, irmãos, abrindo aqui uma nota, perceba o quanto de documento nós temos. Poderíamos talvez daquele período antigo ter muito e muito mais, não fossem as perseguições, né? Não fossem talvez outras questões daquele momento, mas ainda assim muita coisa próxima àquela época chegou aí para os nossos dias, certo? Então uma das grandes ferramentas, um dos grandes materiais aí que nós temos também é o Códice Sinaítico. Também o Códice Vaticano, denominado B. Aqui você tem o Aleph e aqui você tem o B, né? Códice Vaticano, local Biblioteca do Vaticano. Os recursos, né? Ele é um texto em pergaminho, datado aí do IV século, o idioma é grego, o Novo Testamento, pelo menos a maior parte dele, e o Antigo Testamento quase todo. Então você tem o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano como documentos muito importantes, porque grande parte do texto bíblico, seja de um aqui ou seja do outro, você tem quase a Bíblia completa. E esses materiais são aí do século IV depois de Cristo. Século IV, para quem de repente tem dificuldade com essa contagem, século IV são os anos 300 e pouco, certo? Sempre 300 e pouco. Você conta o século assim na frente e aí você conta os anos atrás, né? Por exemplo, segundo século, anos 100 e pouco. Terceiro século, anos 200 e pouco. O quarto século, anos 300 e pouco. E assim você vai indo sucessivamente, certo? Então olha só, são documentos antigos do quarto século, o Códice Sinaítico e o Vaticano. Também, né, você tem o Código Eframeíta, né? Dê uma olhada aí, denominado C. Veja só, o local, a Biblioteca Nacional da França, esse é um pergaminho e ele foi raspado, né? Ele foi feito uma espécie de um trabalho e depois é escrito daí então em cima, devido ao desgaste, né? Ele também aí é muito antigo, do século IV, século V. O idioma é o grego e o texto que você tem ali é grande parte do Novo Testamento, porém o Antigo Testamento falta a maior parte. Mas no tocante ao Novo Testamento, você tem aí uma grande parte, que é esse códice aí, o Eframeíta, né? Então veja só, documentos aí maravilhosos que podem ser aí averiguados ainda hoje. Alguns estão aí em partes aí geralmente envolvendo o contexto europeu, né? França, também outros continente asiático como Rússia, por exemplo, outros na Irlanda, já volta para a Europa, né? Então você tem aí como verificar esses materiais ainda hoje. Saindo do contexto mais antigo e chegando agora ao contexto medieval, meus irmãos, agora aí anos 400 a 1500 aproximadamente. Nesse período podemos destacar alguns detalhes importantes nas questões que envolvem os manuscritos, né? Veja só, nesse período aqui agora, o papiro foi substituído pelo pergaminho. Apesar de o papiro continuar a ser produzido e utilizado até a introdução do papel, a grande maioria dos manuscritos preservados do Novo Testamento, do IV ao 14º século, está escrita em pergaminho. O papel foi inventado na China aí no século II depois de Cristo. Foi introduzido no Turguestão Oriental já no século IV, fabricado na Arábia no século VIII e introduzido na Europa no século X. Fabricado daí na Europa no século XII, e tornou-se comum por volta do século XIII, que se tornou comum, né? Okay? Olha só, o pergaminho era mais durável, e isso é uma vantagem muito grande, né, do que o papiro. Era feito de pele de animais, especialmente carneiro ou ovelha. Em média, para se fazer uma cópia manuscrita do Novo Testamento em pergaminho, eram necessárias as peles de, pelo menos, 50 a 60 folhas ou cabras. Então veja só que trabalho, né? 50 a 60 ovelhas ou cabras para se fazer, né, o manuscrito aí
o pergaminho. Então veja que trabalho difícil, complicado que era esse, né? Então você tem aí todo essa questão envolvendo aí o papiro. Veja só ainda outro detalhe. Nessa época surgiram os scriptorum. Deixa eu só quero pedir licença aqui um pouquinho aos irmãos. Eu já retorno aqui, só me dão licença um pouquinho, já retorno aqui para a aula, certo? Muito bem, só voltando aqui, os irmãos me perdoem essa falha técnica, nós vamos continuando aqui. Nessa época surgiram os scriptorum. Anteriormente, as cópias eram feitas principalmente por quem tinha interesse nelas. A partir do século IV e V, a tarefa das cópias passou a ser realizada principalmente pelos scriptorum seculares e em mosteiros. E aí você já tem agora então uma profissionalização dessa questão que envolve as cópias, certo? Então perceba como esse trabalho, agora estamos aí na Idade Média, né? Como vai ganhando essa profissionalização em relação às cópias. Lá no período antigo, no início ali do Novo Testamento, né? O segundo século, terceiro, logo depois do Novo Testamento, então você tem ali as pessoas tendo que fazer meio às pressas e pessoas interessadas realmente na preservação do texto. Dentro daquele contexto que vimos de perseguição e dificuldades, então as cópias eram feitas por pessoas até mesmo não profissionais. Aqui agora, nesse momento, na Idade Média, aí, no início, você já tem pessoas já mais profissionais agora fazendo então essas cópias, né? E aí acontece uma mudança na forma das letras. A escrita uncial, no caso maiúscula, foi substituída pela minúscula entre os séculos 9 e 10. Isso sempre depois de Cristo agora, né? Esse período é marcado por uma espécie de padronização do texto, no caso agora o bizantino. O Novo Testamento começou a ser copiado com esmero e fidelidade dos manuscritos existentes, né? O texto de determinada área era copiado pelos copistas daquela área. Portanto, em 330 depois de Cristo, quando Constantino transferiu a sede do Império Romano para a cidade que tinha o seu nome, no caso, ele então fundou a Constantinopla, antes se chamava Bizâncio, né? Por isso bizantino. Eu vou ler novamente: quando Constantino transferiu a sede do Império Romano para a cidade que tinha o seu nome, fazendo dela a principal cidade do mundo de fala grega. Era esperado que o texto eclesiástico da cidade imperial se tornasse o texto dominante da igreja, né? Em outras palavras, os escritos do Novo Testamento grego tornaram-se padronizados quando Constantinopla, também conhecido como Bizâncio, tornou-se o centro de transmissão. A cópia eficiente de manuscritos por profissionais, principalmente monges que trabalhavam o dia todo na escritoria, em mosteiros, né, ou salas de redação, juntamente com a correção sistemática de seus exemplares para alinhá-los com uma versão mais completa do texto, resultou na forma textual eclesiástica desenvolvida, conhecida como o padrão bizantino. Então você tem aí essa questão do padrão nesse período da Idade Média ser então o texto bizantino, ok? Você tem a seguir dois exemplos de manuscritos do período da Idade Média. Veja só, o Códice, né, Borelianus, e também o minúsculo do século XIII. Veja só, esse daqui, né, isso agora já na Idade Média, para que você tenha uma dimensão de como funcionava, né? Esse aqui do século IX, século X, esse aqui do século XIII. O idioma é grego. Aqui, por exemplo, esse minúsculo aqui você tem, ele está na França, e o texto que você tem aqui são os Evangelhos, o Atos e as Cartas Paulinas. Esse daqui, você tem uma parte aí dos Evangelhos, né? E o tipo de texto é bizantino, como acabamos de ver, que se tornou o padrão nesse período da Idade Média. E você tem também aí algo voltado aos Evangelhos, nesse caso aqui. Aqui você já tem um pouco mais. Evangelhos, Atos e Paulinas. Apenas como amostra, para que você possa ter uma proporção, uma dimensão de como eram os textos na época da Idade Média. Ainda dentro do contexto medieval, o teólogo Laird Harris,
ele destaca que homens e mulheres morreram para que a Bíblia pudesse ser preservada, traduzida e publicada. De forma resumida, podemos dividir a história da transmissão do Novo Testamento em duas partes, antes e depois da invenção da imprensa. Século I até o século XV, os manuscritos, né? Do século XV até os nossos dias, você tem agora então as impressões. Aí tornou a coisa muito mais rápida, né? Então foi realmente uma grande bênção, né? O surgimento aí da imprensa. Então, no século XV, 3 eventos, por providência divina, claro, assim cremos, né? Trouxeram benefícios inestimáveis para a era moderna. 1492, Colombo descobriu, entre aspas, o Novo Mundo. 456, o Gutenberg inventou a imprensa. Em 493, nasceu Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante. Esses acontecimentos marcaram profundamente a abrangência e a influência do cristianismo nos tempos modernos, certamente, né? Você tem aí desde que Colombo, né, descobriu aí a América, também a invenção da imprensa por Gutenberg, lá na Alemanha, e o Lutero também, sendo o principal aí nome nesse momento da Reforma Protestante. Então são acontecimentos marcantes, inclusive os reflexos nós temos aí em nossos dias. Então você tem assim uma panorâmica aqui, meus irmãos, desde o início, né, século I até o século XV. Então você lembre, sempre são manuscritos. Bem lá no começo, né, século II e III, as cópias eram feitas por pessoas que não eram profissionais da cópia. Eram mais pelo interesse realmente de preservar o texto bíblico, devido à perseguição, a todas as situações que estavam acontecendo. Depois, na Idade Média, no início, até depois, você já tem aí profissionais da cópia, certo? Aí, então, lá em 1456, o Gutenberg ele vai, então, inventar a imprensa e vai facilitar bastante aí o trabalho de propagação de cópias, né, da Bíblia e também livros cristãos ao redor do mundo. E hoje em dia você tem aí o trabalho das editoras, das gráficas, das sociedades bíblicas, fazendo todo esse trabalho aí ao redor do mundo, certo? Então, a Reforma Protestante agora até 1681. Dividimos aqui esses períodos, né? De acordo com Geisler e Nix, as cópias do texto em papel haviam começado a aparecer de forma abundante depois do século XII, né? Em papel, né? Depois do século XII, né? Certo? Em cerca de 1454, Gutenberg introduziu a tipografia no processo de impressão. E aí você tem aqui as imagens, né, para ter aí uma dimensão. Aqui a Bíblia, né, de Gutenberg é chamada. Aqui uma imagem, né, que se propõe a ser aí do Gutenberg. E aqui era mais ou menos como funcionava, né, esse trabalho aí da prensa, né, de tipos móveis. Desde suas origens até o século XVI, os livros da Bíblia circulavam em manuscritos, ou seja, cópias à mão, o que, de certa forma, tornava uma cópia diferente da outra, né? Que poderia haver alguma alteração no processo de copiar. Às vezes poderia haver uma falha na cópia de uma letra, uma palavra, né? Então isso realmente é um processo comum. Num geral, isso não afetou em nada o conteúdo, a mensagem da palavra de Deus, certo? Mas poderia ocorrer de um erro de pontuação, de um erro de palavras que eram muito parecidas, ou às vezes esquecer uma palavra, ou colocar uma palavra, mas isso tudo devido à naturalidade da possibilidade de alguma falha ao copiar à mão. Porém, a rigidez do trabalho era feita de uma forma realmente muito séria. Tanto é que hoje, avaliando o que você tem nas mãos, esses manuscritos, você tem assim uma confiabilidade excelente, perfeita do que você tem nas mãos. É realmente algo muito, muito próximo, muito fiel aos originais, certo? Então veja só, na era da Reforma, porém, o texto bíblico entrou num período de cristalização em forma impressa e não mais manuscrita, né? Então você tem aqui a Bíblia de Gutenberg, né? Está aí na Biblioteca Nacional da França, e aqui o texto que aparece é o livro de Gênesis, né? Então você pode verificar isso aí também, até mesmo na internet, certo? Então foi aí uma grande invenção que facilitou bastante esse trabalho. No tocante à transmissão do texto do Novo Testamento nesse período, o grande destaque provavelmente se deu em relação à padronização do texto Receptus. Então verifique só,
De acordo com os estudiosos Anderson e Wider, ou Wider, né, o Novo Testamento grego, veja bem, irmão, só um detalhe aqui. Falamos antes ali da questão da Idade Média, né, do período da Idade Média, aproximadamente ano 400 até 1500. Nesse período, a popularização do texto foi o texto bizantino. Lembra de Constantino, que mudou lá a sede do Império Romano para Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, né? Daí então você tem bizantino. Então, por ser lá agora a sede do imperador, a grande ênfase recaía sobre o texto chamado bizantino. Agora aqui, depois da reforma, a ênfase vai ser aí na padronização do que ficou conhecido como textos receptos, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do textos receptos e inclusive como isso é importante, irmãos, para a tradução que Martinho Lutero vai fazer, né, da língua, da Bíblia para o alemão, na língua do povo, né, alemão. Então, o Lutero vai usar o textos receptos e também o João Ferreira de Almeida, que nos fez a tradução para o português, vai se basear no que se chamou aí de textos receptos, ou texto recebido, certo? Então, vamos entender isso um pouquinho com mais detalhes agora, tá certo? De acordo, então, com os estudiosos Anderson e Wider, ou Wider, eles dizem o seguinte: o Novo Testamento grego de Erasmo, lembra do Erasmo, já ouviu falar? Desidério Erasmo, né? Ele nasceu na Holanda. E olha só, o Novo Testamento grego de Erasmo tornou-se a base do textos receptos, que significa o texto recebido por todos. O textos receptos, editado várias vezes por alguns estudiosos, tornou-se o texto grego padrão pelos próximos séculos. O texto de Erasmo também foi a base de 2 desenvolvimentos adicionais na produção da Bíblia. Olha só, Martinho Lutero o usou para traduzir o Novo Testamento para o alemão e William Tyndale se baseou no trabalho de Erasmus para a sua tradução da Bíblia para o inglês. A tradução de Tyndale, por sua vez, tornou-se a base da versão King James, de 1611, versão King James aí que é tão apreciada em todo o mundo. Mas perceba que a King James está baseada aí no texto receptos. De certa forma, esse textos receptos ele foi muito importante aqui para Martinho Lutero, para William Tyndale, né, na tradução para o inglês, e a própria King James também, né, foi importante aí o uso desse textos receptos. Né, um influenciou o outro de certa forma. Inclusive, né, segundo o Wilson Scholz, foi também este o texto, no caso textos receptos, que é o que? O texto recebido por todos. Esse texto que estava à disposição de João Ferreira de Almeida, quando, em 1681, ele publicou a primeira tradução completa do Novo Testamento em português, certo? Então isso é importante nós notarmos. Durante a Idade Média, a predominância do texto bizantino. A partir da Reforma Protestante, você tem a predominância do textos receptos, ok? Adiante, meus irmãos. Agora, do texto receptos para a crítica textual. Esse aqui é o período aí de 1675 até o século XXI. Então agora você já tem alguns detalhes, algumas mudanças acontecendo, certo? Desde então tem se aprimorado o que ficou conhecido como crítica textual. De acordo com a explicação oferecida na Bíblia de Estudo Arqueológica, crítica textual é a tentativa de restaurar as palavras originais dos autores sagrados, pela comparação e contraste com as várias cópias e traduções da Bíblia. Crítica aqui não significa encontrar falhas, mas avaliar as cópias existentes do texto, certo? Então você vai ouvir falar muito sobre crítica textual. Existe sim, meus irmãos, uma crítica textual que parte de pressupostos, digamos assim, de desconfiança da palavra de Deus. Há grupos dentro da crítica textual que partem de pressupostos que não são interessantes para o cristão. Desconfiança, né? Desconstrução de muitas coisas. Então há um grupo dentro da crítica textual que trabalha assim.
Porém, meus irmãos, há gente muito séria dentro da crítica textual, gente crente, gente que confia no Senhor Jesus, gente nascida de novo, gente séria, irmão em Cristo, que trabalha a crítica textual. E perceba que a crítica textual em si, a ideia dela aqui não é encontrar falhas, mas é avaliar, é investigar, é buscar os detalhes, é fazer um trabalho árduo, um trabalho difícil realmente, de verificar os manuscritos, compará-los, viajar a um determinado lugar para verificar e encontrar mais informações. Então a crítica textual faz um trabalho muito interessante, claro, pressupondo aqui a crítica textual que é feita, né, por homens sérios, homens de Deus, né, homens que realmente partem do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem na Trindade, eles vão crer em tudo aquilo que você crê, certo? Então, há pessoas muito sérias dentro da crítica textual. Mas, olha só, o Geisler e o Nix, eles comentam que a crítica significa simplesmente o exercício do juízo acadêmico. Isso pode ser muito útil para o cristão, contanto que não contrarie o ensino da Escritura. A seguir, os mesmos autores, o Geisler e o Nix, distinguem entre crítica positiva e crítica negativa, que é mais ou menos o que eu falei para você agora. Mas dê uma verificada aí no quadro, aí no gráfico do Geisler e do Nix. Veja só, uma crítica positivamente falando ou uma crítica negativa, uma crítica textual positiva feita por homens crentes e uma crítica textual negativa, feita por homens que já não confiam mais na Bíblia como palavra de Deus. Então, observe agora a diferença desses dois grupos. Então, qual é a base, né, da crítica textual positiva, vamos dizer assim? É sobrenaturalista. A negativa é naturalista, ou seja, não existe um criador, né? O resultado, a Bíblia é totalmente verdadeira. Dentro da crítica textual negativa, ela é parcialmente verdadeira, né? A autoridade, na crítica positiva, a palavra de Deus. Isso que é a Bíblia, é a palavra de Deus que chegou até nós. Na negativa, é a mente do homem quem criou tudo isso. O papel da razão dentro da crítica textual positiva. O homem descobre a verdade. Obviamente, ele faz uso da racionalidade, ele faz uso da razão. Razão e fé não são conflitantes, né? A razão, a racionalidade, ela deve ser subordinada às Escrituras, à palavra de Deus, certo? Na crítica textual negativa, o homem determina a verdade. E aí você tem o racionalismo, né? E isso é de fato realmente um perigo. Então você tem essas duas diferenças, né? Então quando você ouvir falar em crítica textual, no primeiro momento, fique tranquilo, apenas procure saber de quem se está falando, porque você tem homens sérios nos dois, né, dentro desse movimento da crítica textual, que procura fazer essa análise, essa investigação, né, de fazer aí uma restauração das palavras originais. Então você tem gente muito séria, gente de Deus, mas você tem também alguns que podem ser pessoas realmente que partem de pressupostos bem equivocados, certo? Então fique de olho. Veja a seguir algumas importantes publicações das edições do texto grego do Novo Testamento que temos hoje. Todas as traduções atuais seguem um destes. O que acontece, meus irmãos? Quando uma sociedade bíblica, né, um grupo de pessoas, um grupo de estudiosos, quando eles vão ter que fazer uma tradução para uma determinada língua, geralmente eles vão ter que se basear em algum desse texto aqui do Novo Testamento. Veja, estamos focando aqui nessa aula sobre o Novo Testamento, ok? Então eles vão ter que seguir uma dessas linhas, são 3 que você tem aí na tela, certo? Ou o texto crítico, ou o texto receptus, textos receptus, ou o texto majoritário. Então eles vão ter que seguir uma dessas linhas, certo? Qualquer tradução, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Trinitariana, de alguma forma eles vão ter que lidar com essas 3 linhas do texto grego do Novo Testamento, ok? Então veja só aqui o texto crítico. Essa posição adota o chamado texto crítico do Novo Testamento, que por sua vez é baseado nos 2 manuscritos do Novo Testamento originários da região do Egito, conhecidos como alexandrinos. Sobretudo, os códices sinaítico e vaticano. Essa perspectiva é adotada pelos teólogos liberais e histórico-críticos, e com algumas alterações pela grande maioria de estudiosos cristãos conservadores da atualidade, certo?
Então, você tem dentro do texto crítico, sim, homens que já não creem na Bíblia como palavra de Deus, mas você tem também gente muito séria, gente conservadora no sentido teológico, gente de Deus, irmãos em Cristo, gente que leva a sério a fé cristã. Então você tem homens de Deus que também vão seguir essa linha no texto crítico, certo? Também o textos receptos, né? Lembra que a ênfase do textos receptos foi principalmente ali na época da Reforma, certo? Então veja só, defende que o Novo Testamento grego foi preservado providencialmente por Deus no decorrer dos séculos, de sorte que o que temos hoje é uma representação fiel do texto original, refletido substancialmente nas diversas edições do chamado textos receptos. A posição reformada e clássica dessa posição é apresentada por Edward Hills, Theodore Ledis, Jeff Riddle, entre outros, certo? Então, aqui o textos receptos, que ganhou muita ênfase, principalmente aí na época da Reforma. E aí você tem o texto majoritário, né? Texto majoritário. Essa posição tem como ponto de partida a edição de um texto grego que reflete o texto encontrado na maioria dos manuscritos gregos, do V século em diante, conhecidos como bizantinos. Aqui você tem alexandrinos, certo? E aqui você tem bizantinos. Os métodos de estudo são feitos através de uma abordagem reconstrucionista diferente, que dá mais espaço a uma visão confessional acerca do texto. Os defensores dessa perspectiva são cristãos evangélicos conservadores como Wilbur Pickering, Morris Robison e Paulo Anglada, né? Pastor e teólogo Paulo Anglada, que faleceu aí há poucos anos atrás. Então era defensor também aí do texto, do uso, né, do Novo Testamento grego. Ele então defendia o uso do texto majoritário, certo? Atualmente você tem ainda vivo, né? E você pode encontrá-lo aí na internet, o Wilbur Pickering, Wilbur, ou no Brasil virou Gilberto Pickering. Ele então trabalha essa linha do texto majoritário, certo? O que ocorre, meus irmãos, é que você vai ter homens de Deus, estudiosos, gente séria, conservadora, tradicional na fé cristã, que vai se encaixar em qualquer uma dessas três linhas, tanto do texto majoritário, quanto do texto receptus e também do texto crítico, certo? Dentro do texto crítico, você tem alguns grupos, alguns indivíduos que vão já trabalhar com um olhar mais da desconfiança mesmo, né? Um olhar mais quase beirando a incredulidade. Há alguns assim, mas sempre lembre, o fato de você em algum momento ouvir, ele segue uma linha do texto grego, o texto crítico, então quer dizer que ele é um liberal teológico. Não significa isso, irmãos, né? Você tem grandes homens de Deus atualmente que vão seguir essa linha do texto crítico, certo? Vão trabalhar com o texto grego crítico, né? Ok? Então você tem essas três linhas principais quando se fala nas edições do texto grego que nós temos atualmente, certo? Adiante aqui, meus irmãos, já caminhando já para o final desta aula, o Novo Testamento chegou a nós de forma fiel e autêntica. Isso aqui que é o importante, meus irmãos, certo? Isso aqui nós precisamos guardar no coração, certo? Veja só, o Geisler e o Nix destacam que, embora haja muitas variantes textuais dos manuscritos do Novo Testamento, são muitos os manuscritos disponíveis para comparação e correlação dessas variantes que nos permitem chegar ao texto correto. Além dos manuscritos completos que distam somente 300 anos dos originais, a maior parte do Novo Testamento está preservada em manuscritos com menos de 200 anos em relação aos originais. Perceba que dentro de um contexto histórico longo, esse é até um período curto, né, razoavelmente curto. Alguns livros do Novo Testamento são datados de pouco mais de 100 anos, depois de sua composição. E um fragmento é datado no prazo de uma geração a partir do século I. O Novo Testamento original pode ser reconstruído com um grau maior de precisão do que outros livros antigos. Então, isso é ótimo, que você tem esses manuscritos, você tem essas cópias, e aí você pode ir montando, né, e você vai fechando certinho o texto, e você vai percebendo que ele vai ficando realmente muito, muito próximo ao original. O estudioso dos manuscritos, o Sir Frederick Kenyon, ele destaca que podemos considerar como finalmente estabelecidas tanto a autenticidade, né, ou seja,
verdadeiro, né, a autenticidade quanto à fidelidade geral dos livros do Novo Testamento. Por fim, é correto afirmar que nenhum livro do mundo antigo chegou a nós com evidências mais abundantes de sua integridade do que o Novo Testamento, certo? Agora, olha só, os manuscritos do Novo Testamento em comparação com outros escritos antigos. Veja só, os manuscritos gregos, né? O estudioso do Novo Testamento, Daniel Wallace, explica que, em comparação com os manuscritos que restam de quaisquer outras obras antigas da literatura grega ou latina, o Novo Testamento impressiona por sua fartura de cópias. É quase inimaginável a disparidade. Quando se trata de quantidade de cópias, o Novo Testamento simplesmente não encontra concorrente à altura. Marcelo Berti destaca que, de acordo com o Instituto, né, de Pesquisa do Texto do Novo Testamento em Münster, Alemanha, e os dados aqui são de 2020, ou seja, são dados até mesmo recentes, né? Então, de acordo com esse instituto, que é o atual responsável por essas contagens em relação aí ao Novo Testamento, então atualmente existem 5.898 manuscritos gregos, meus irmãos, falando só de manuscritos gregos, 5.898 catalogados, certo? Dos quais, se você for distribuí-los, 140 são papiros, 323 aí escritos maiúsculos, 2.951 escritos minúsculos e 2.484 que são lecionários, né? Que envolve aí questões textos de liturgia, coisas nesse sentido, né? Um total de 5.898 manuscritos gregos, certo? Irmãos, aqui só no sentido dentro da língua grega, ok? E aí você tem, olha só, milhares de cópias em vários idiomas. Dentro do grego, você tem quase 6.000. Agora, se você juntar com outros idiomas, o número chega a ser assustador, claro, no bom sentido, certo? Daniel Wallace também comenta que o Novo Testamento foi traduzido logo cedo para uma variedade de idiomas, entre os quais o latim, o copta, o sírio, o armênio, o georgiano, o gótico e o árabe. Ao todo, há entre 20 a 25 mil cópias manuscritas do Novo Testamento em vários idiomas, irmãos. Então, de 20 a 25 mil cópias, certo? Isso é muito bom, meus irmãos, porque dá a possibilidade de fazer uma reconstrução praticamente exata do texto original, certo? Então, isso é realmente muito importante. No entanto, se todas essas cópias fossem destruídas, o texto do Novo Testamento poderia ser reproduzido quase na íntegra a partir das citações que foram feitas dele em sermões, tratados e comentários escritos por antigos mestres da igreja, conhecidos como pais da igreja ou autores patrísticos. Até hoje, já foram catalogados mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento feitas pelos pais da igreja. Homens que viveram principalmente, meus irmãos, ali no período inicial da história do cristianismo, né? Então, homens aí muito importantes como Tertuliano, Ambrósio e por aí vai, né? Também o próprio Agostinho pode ser considerado assim também. Então, as citações foram muitas, né? Foram muitas, chegando quase aí a 1 milhão. Então, se você perdesse todas essas cópias aqui, de tantas citações que você teve aí feita pelos pais da igreja, que foram feitas por eles, você quase poderia reconstruir todo o texto do Novo Testamento. Então, realmente é algo impressionante. Se alguém é cético quanto ao que disse o texto original do Novo Testamento, esse ceticismo precisa ser multiplicado muitas vezes mais quando se trata dos escritos de qualquer outros autores gregos e latinos antigos. Então, às vezes a pessoa é meio cética, né, desacreditada em relação ao texto do Novo Testamento, mas ela precisa então manter essa descrença em relação a tudo que foi escrito naquela época. Por quê? Porque o que ela tem do Novo Testamento é realmente seguro. As cópias comprovam, os manuscritos comprovam. Basta viajar, né, pelo continente europeu, pela Ásia, basta você verificar esses manuscritos, ir a essas bibliotecas e você vai ter essas informações, né? Você pode fazer isso hoje, se você tiver condições. Então, quando alguém se aproxima
com ceticismo, com desconfiança do texto do Novo Testamento, duvidando da historicidade dele, da fidelidade das cópias, essa descrença, então essa pessoa, se fosse honesta intelectualmente, ela deveria manter essa descrença a tudo que foi escrito naquela época. Por quê? Porque o Novo Testamento é o material mais bem documentado que você tem. É um material mais seguro a nível de quantidade de manuscritos. Então observe só o que você já vai ver na sequência, Veja a seguir uma comparação entre o Novo Testamento e outros escritos da Antiguidade, de acordo aí com F.F. Bruce. Observe, talvez possamos avaliar a riqueza do Novo Testamento em relação à sua certificação manuscrita se compararmos o material textual com outras obras da história antiga. Para os comentários de Júlio César sobre as guerras da Gália, esses, meus irmãos, são materiais comuns no mundo inteiro, no sentido de quem vai estudar história, quem vai investigar escritos antigos, vai se deparar com esses materiais aí. São materiais gerais, comuns, sobre a história antiga. Então, para os comentários de Júlio César sobre as guerras da Gália, composto aí entre 58 a 50 a.C., há muitos manuscritos remanescentes, mas somente 9 ou 10 são bons. E o mais antigo data de mais ou menos 900 anos depois da época de César. Certo? Então observe só, dos 142 livros, por exemplo, da história de Roma, qual escreveu Tito Livio, somente 35 sobreviveram e sabemos da existência de não mais do que 20 manuscritos de alguma importância. E somente um deles, o que contém fragmentos dos livros 3 e 4, é datado do século IV. Então você tem aqui esse material aqui sobre as guerras da Gália, você tem esse material sobre a história de Roma, você tem cópias interessantes e fiéis, mas a nível de quantidade, irmãos, a nível de quantidade e segurança, o Novo Testamento é um destaque, não tem como se comparar. Os 14 livros ainda também das histórias, escritas aí por Tácito, somente 4 e 1 pela metade sobreviveram. Dos 16 livros dos seus anais, 10 sobreviveram inteiros, e partes de outros 2 também. Os textos dessas partes remanescentes de suas 2 grandes obras históricas dependem inteiramente de apenas 2 manuscritos, um do século IX e outro do século XI. Não há nenhum conjunto de literatura clássica no mundo que apresente tamanha riqueza de boa certificação textual como a do Novo Testamento. Certo? Então, perceba, essas obras aqui são interessantes, são obras respeitadas, obras realmente importantes para a história da humanidade. E aqui o ponto, meus irmãos, não é tecer uma crítica a essas obras. O que estamos analisando aqui é a quantidade de manuscritos em relação ao Novo Testamento que nós temos, que chegaram até nós, se formos comparar com esses materiais. E aí o que isso leva, aquela pessoa que é cética, aquela pessoa que chega ao Novo Testamento realmente duvidando e achando que isso tudo é uma grande invenção. Então essa pessoa que se aproxima do Novo Testamento achando que tudo isso é uma invenção, se ela for honesta intelectualmente, ela vai ter que manter muito mais descrença a esses materiais da história comum. Esses materiais aí das guerras da Gália, a história de Roma, as histórias de Tácito. Então se a pessoa quiser ser honesta com a história antiga, ela vai ter que manter um ceticismo geral sobre tudo. E isso, de certa forma, beira até mesmo a loucura. Então, o que estamos aqui usando como comparação não é para desmerecer essas obras ali. São obras importantes da história da humanidade. No entanto, estamos fazendo aqui uma comparação para que você veja o quanto de material, o quanto de segurança histórica, o quanto de segurança de escrito, de manuscrito, nós temos do Novo Testamento, se nós formos comparar com outras grandes obras da história da humanidade. Então é impressionante a segurança que nós temos em relação ao Novo Testamento. E aí, meus irmãos, a coisa fica melhor ainda. Observe aí esse tópico 3. Uma grande descoberta. Qual foi? Os papiros de Oxirrinco, lá no Egito. Veja só, o Philip Comfort, ele explica que, começando em 1898, aqui é o século XIX, Grenfell e Hunt descobriram milhares de fragmentos de papiros em antigos montes de lixo em Oxirrinco, no caso no Egito. Esse sítio arqueológico
forneceu volumes de fragmentos de papiros abrangendo toda sorte de escritos, literatura, contratos comerciais e legais, etc., bem como mais de 35 manuscritos contendo porções do Novo Testamento. Alguns dos papiros mais dignos de nota são o P1, envolve aí o texto de Mateus 1, o P5, que envolve João 1 e 16, o P13, P aqui é de papiro, o P13, que envolve Hebreus 2 ao 5 e 10 ao 12, e o P22, que envolve João 15 a 16. Então foram encontrados aí no século XIX por esses dois homens, lá em Oxirrinco, que fica no Egito. O Larry Hurtado, um grande estudioso aí do Novo Testamento, ele comenta que algo em torno de 90 a 95% do material de Grenfell e Hunt coletaram, o material que Grenfell e Hunt coletaram em Oxirrinco nunca foi editado ou aberto. Então o que o Larry Hurtado está dizendo, irmãos, é que a maioria desses materiais que foram encontrados aqui no século XIX, lá em Oxirrinco, pelo Grenfell e o Hunt, a maioria, 90 a 95% desses materiais, na verdade, nunca foi editado ou aberto. Então você perceba quanta coisa boa ainda pode vir à tona sobre isso, E aí você tem uma imagem, apenas a nível de ilustração, aí próximo, seguindo aí o rio Nilo, você tem aqui o delta do Nilo, essa região aqui muito fértil, ó. Você vem aqui o rio, e aí aqui você chega então em Oxirrinco, e ali então eles encontraram esses manuscritos antigos, e isso foi realmente também uma grande descoberta, E aqui você tem textos que envolvem o Novo Testamento. Lembra-se dos manuscritos do Mar Morto, que nós vimos em relação ao Antigo Testamento? Então, os manuscritos do Mar Morto, 1947, em Qumran, lembra? Você tem outros vídeos, é só você ver os vídeos anteriores, você vai ter a explicação sobre isso. Então, aqueles manuscritos do Mar Morto, aqueles eram mais voltados ao Antigo Testamento. Aqui em Oxirrinco, no Egito, você tem aí manuscritos que são voltados ao Novo Testamento, certo? Então perceba, meus irmãos, que na providência divina, sempre a palavra de Deus ela vai sendo descoberta, os manuscritos vão aparecendo, e você, na verdade, vai tendo sempre a segurança que você, na verdade, sempre teve. Que o que você tem em mãos é a palavra do Senhor, certo? Então essas descobertas, elas ajudam, elas nos dão ainda mais crédito e segurança do que o que nós temos nas nossas mãos, de fato, é a palavra do Senhor, Aqui você tem um gráfico aí comparativo. Eu não vou ler tudo o que está aqui, meus irmãos, apenas por uma questão assim de tempo, mas aqui é um quadro comparativo, assim, você tem o autor, a época que ele escreveu, a cópia mais antiga do material dele, e aí quanto tempo, o intervalo de tempo que você tem desde o escrito original até a cópia mais antiga, você tem um intervalo de tempo, e o número de cópias aí que foram preservadas, Se você fizer uma comparação, e veja bem, esses materiais aqui, irmãos, não é para desmerecer esses materiais, são materiais importantes, sempre lembre disso, certo? Mas só a nível de comparação do que chegou a nível de cópias, e também um detalhe importante aqui, ó, se você pega a cópia mais antiga, do Novo Testamento que nós temos hoje, é o P52, lembra? Aquele texto de João, que é do tamanho de um cartão de crédito, que está lá na biblioteca John Highlands que falei, Então você tem aqui, ó, essa cópia mais ou menos do ano 125 depois de Cristo. E se você for pegar aí com o último escrito do Novo Testamento, com a morte do apóstolo João, a diferença de tempo dessa cópia aqui é apenas 25 anos. Então é um material muito, muito próximo realmente ao texto original, Então você tem hoje aí do Novo Testamento, juntando os manuscritos na língua grega e os demais idiomas, você tem algo em torno de 20 a 25 mil manuscritos. Lembre-se, só no grego, só na língua grega, você tem quase 6 mil.
5.898, certo? Segundo aquele instituto que mencionamos anteriormente da Alemanha, que faz essa contagem, né? Então 5.898 e quase 6.000, né? Só no grego. Se você juntar aí com os outros idiomas aí espalhados, você vai ter um número realmente impressionante de 20 a 25 mil cópias. Se você comparar com os outros aqui, o que mais se aproxima aqui, no sentido assim, o que mais tem é o Homero, né? O escritor grego que escreveu a Ilíada. Se você for olhar aqui, o que mais se tem é desse material, né? Comparado aqui com os outros, as cópias, o que mais tem aí é do Homero, né? Uns vão falar 643, outros 647, outros 1758 ou até mesmo 2400. Que é uma obra interessante, uma obra importante. Lembrando que a ideia aqui não é desmerecer essas obras, é apenas fazer um comparativo, né? Então veja que muita coisa também foi preservada da Ilíada. Porém, irmãos, comparado assim com o Novo Testamento, a diferença é esmagadora, certo? Então, fique em paz, que você tem nas mãos realmente é a palavra de Deus. Vamos chegando aqui então, meus irmãos, a conclusão disso tudo, então, meus irmãos, agora finalizando essas aulas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que vimos até aqui da transmissão do texto bíblico, né? Vamos então concluir, vamos aprender aí a mais um detalhe importante aí, chegando ao final agora na conclusão. Passaram-se 3.500 anos desde que Moisés escreveu a Torá e 2.000 anos desde que João escreveu o Apocalipse. Como o texto poderia não ter perdido sua qualidade original ao longo do tempo? Alguém pode perguntar isso, né? E é geralmente a pergunta é feita por ateus, por céticos, por agnósticos, mas ela pode ser feita até mesmo por um cristão fiel. O desejo de querer saber, né? Então como, né? Como não se perdeu aquela qualidade original? Veja só, o texto da Escritura aparenta ter sido preservado incrivelmente bem, até em seus detalhes, durante todos esses anos. Na verdade, o texto foi tão bem preservado que os estudiosos da Bíblia são levados a crer que Deus não estava envolvido apenas quando os livros originais da Bíblia foram escritos, mas também em sua preservação. Chamamos isso de doutrina da supervisão divina, ou preservação das Escrituras. Acreditamos que a transposição das palavras de Deus de um manuscrito para o próximo foi divinamente supervisionado, para que aquilo que Deus queria dizer a cada geração fosse transmitida fielmente de geração em geração, desde Moisés até o presente. Moisés, porque Moisés escreve o Gênesis, né? Gênesis a Deuteronômio, a Torá, né? Então, desde lá até os nossos dias. Então, todo esse processo nós cremos na supervisão do Espírito Santo agindo em todo esse processo para que a palavra de Deus fosse fielmente preservada, meus irmãos. Gostaríamos de tecer algumas considerações finais diante das palavras do teólogo Craig Evans, que após apurada verificação dos vários manuscritos bíblicos que podemos ter acesso hoje, assim se expressou. Então veja a fala aqui do Craig Evans, você pode encontrar essa fala aqui no YouTube, né? O Craig Evans, um grande estudioso, um grande erudito do Novo Testamento, assim como é também o Daniel Wallace e tantos outros, né? Temos aí no Brasil o próprio reverendo Augustus Nicodemos, o pastor e teólogo Luiz Saião, também o falecido pastor e teólogo Paulo Anglada. Temos aí o próprio Marcelo Berti, né? Temos grandes nomes no cenário brasileiro e mundial, e um desses nomes é o Craig Evans. E nessa investigação apurada que ele fez, veja só como se expressou então o Craig Evans. Viajamos pela Europa, visitamos museus, bibliotecas, vimos os manuscritos mais antigos do Novo Testamento grego, falamos com os administradores que os protegem, entrevistamos acadêmicos que os estudam, e perguntamos a todos eles, quão bons são esses manuscritos? E o que nos foi dito é que são bem antigos, se aproximam muito dos originais. E o animador é que eles preservaram os textos originais. Então, quando você lê o Novo Testamento, a sua tradução dos manuscritos grego, saiba que o que vê, ou melhor, saiba que o que você tem é o que eles disseram originalmente. Tenha confiança ao ler o Novo Testamento. E também, claro, o Antigo, né, que foi tão bem preservado também. Então,
tenha confiança ao ler o Novo Testamento. Estamos certos de que você está lendo verdadeiramente a palavra de Deus. Ok? Também gostaríamos de destacar a fala de um estudioso dos manuscritos bíblicos, o Sir Frederick Kenyon, que conclui o seguinte: é confortador saber que o resultado geral de todas essas descobertas e de todo esse estudo é o seguinte: temos maiores provas da autenticidade das Escrituras e somos reafirmados em nossa convicção de que temos em mãos, de forma substancialmente íntegra, a verdadeira palavra de Deus. Nós lembramos agora da palavra do Senhor Jesus, em Mateus 24:35, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos? Essa é a certeza que nós temos. Lembre-se aqui da fala do Craig Evans, depois de apurada investigação, ele está seguro, ele diz, né? Você está lendo verdadeiramente a palavra de Deus. Também o Frederick Kenyon, ele deixa claro, né? Você tem nas suas mãos a verdadeira palavra de Deus. O Senhor Jesus garantiu: as minhas palavras não passarão, né? E então o pastor e teólogo também, o John MacArthur, nos encoraja dizendo que existem grandes benefícios no estudo da Bíblia, meus irmãos. Então, estamos seguros que temos a palavra de Deus. Então, somos chamados agora a nos empenharmos a conhecer mais a Deus, a estudar mais a sua palavra. Ela é a fonte da verdade, da felicidade, da vitória, do crescimento, do poder e da orientação, né? Então, nós somos chamados, né, a aplicar as nossas vidas as seguintes atitudes diante da palavra de Deus. Nós precisamos sempre crer nela, honrar a palavra de Deus, amar ela, obedecer à verdade divina, né, lutar por ela, pregar e estudar. Isso é o que nós devemos fazer. Nas palavras conclusivas de Marcelo Berti, o que precisamos sempre lembrar sobre a transmissão do texto bíblico é que, pela graça de Deus, chegou também a nós, cristãos do século XXI. É que trata-se de uma longa história, meus irmãos, né? E trata-se de uma longa história. Todo esse processo custou a vida de muitos irmãos e também, irmãos, por outro lado, levou a vida e tem levado vida a muitas pessoas. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a sua palavra, irmão, chegou até nós. Por mais que houveram investidas terríveis para destruir esse texto da palavra de Deus, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ainda hoje, em muitos países, os cristãos são perseguidos, as Bíblias são queimadas, há impedimentos para ter acesso à fé, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra de Deus não está presa, a palavra do Senhor permanece e vai ser assim até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nosso desejo é que essa disciplina tenha sido muito edificante para você. Você tem aqui então algumas indicações, né, de livros e vídeos no respeito aqui a manuscritos e cópias. Você pode dar uma verificada aqui nesses materiais. Você pode aí bater um print dessa tela e dar uma olhada com calma. Você tem vários aqui vídeos, né? Veja só quantos, né, que podem lhe servir. Sobre traduções bíblicas, se você quiser conhecer um pouco mais, você tem vídeos, livros, sites que você pode verificar. Bata um print aí dessa tela, né? E aí nós vamos chegando então agora ao final da nossa aula, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que Ele venha a dar graça, né? Que todos nós possamos sempre lembrar que nós temos em mãos a palavra do Senhor, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, certo? Deus abençoe sua vida, até uma próxima.